Queridos, espero que estejam bem. Semana começando. Eu quero começar a semana falando sobre perdão. E vou compartilhar com vocês o Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, dos versos 21 ao 22. A palavra de Deus diz que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: Pedro, eu não diria até 7, mas 70 vezes 7. Então, até aqui a palavra de Deus. Esta passagem, que sei de cor, porque eu já li várias vezes, é uma passagem que sempre me faz pensar no que poderia haver no coração de Pedro para ele fazer esse tipo de pergunta ao Senhor Jesus. Por que é que ele estava preocupado com as questões que envolviam o perdão? Então eu só consigo pensar em duas situações. A primeira, que Pedro precisava pedir perdão para alguém. E provavelmente precisava pedir perdão para alguém que ele já tinha magoado, ferido mais de uma vez. E isso é a coisa mais comum. Por quê? Porque normalmente nós nos irritamos, nós magoamos, nós lançamos os nossos fantasmas sobre quem amamos. Então, fatalmente, a pessoa que estiver por perto será aquela a quem mais teremos que pedir perdão. E eu sei disso porque eu vivo pedindo perdão, principalmente para os meus irmãos, especialmente para as minhas duas irmãs. Porque elas estão sempre por perto. E quando eu fico irritada, não com elas, mas com as questões que me envolvem, e elas tentam me acalmar, eu acabo lançando as minhas dores sobre elas. Então, se eu disser que já pedi 7 vezes perdão, eu estaria mentindo. Pedi muito mais que 70 vezes 7. Muito mais que 490 vezes. Então, talvez isso estivesse acontecendo com Pedro. Talvez ele não tivesse coragem de pedir perdão novamente e por isso perguntou a Jesus, para que Jesus o acalmasse com as palavras, para que Pedro pudesse ter coragem de ir até lá e pedir perdão. Talvez ele até imaginasse que Jesus fosse dizer: Pedro, 7, 8 vezes, então lhe restaria ainda algumas chances. Mas Pedro se surpreende, 70 vezes 7, e Jesus ainda diz: no mesmo dia. Então essa seria a provável primeira situação. E a segunda seria a de que Pedro talvez precisasse liberar o perdão para alguém que o tivesse magoado, que o tivesse ferido, que o tivesse enganado, lançado sobre ele todo tipo de palavra torpe, que o tivesse caluniado, que tivesse brincado com ele, mentido. E talvez Pedro não soubesse mais como perdoar a mesma pessoa porque estava cansado de perdoar. Porque embora saibamos que temos que perdoar, nos cansamos às vezes. Nós somos muito engraçados,
ser humano é muito engraçado. Quando ele erra, quando ele peca, ele tem pressa de ir até Jesus, pedir perdão. Nem sempre vamos à pessoa a quem magoamos, mas a Jesus nós somos rápidos. Mas não agimos da mesma maneira quando temos que perdoar. E então eu penso nessas duas situações. E quando Jesus responde 70 vezes 7, Pedro, eu penso como perdoar uma pessoa tantas vezes e no mesmo dia. E aí o entendimento vem. Mas vem a partir do auxílio do Espírito Santo. Porque se nós pegarmos a Bíblia e lermos a Bíblia, sozinhos, não conseguiremos interpretar nada. Porque o próprio Senhor nos ensina que a letra mata, a letra não serve para nada, nos separa de Deus porque não nos dá entendimento, sabedoria, mas é o Espírito quem nos vivifica e que torna o ensinamento claro. Então, o 70 vezes 7, eu consegui entender através do Espírito Santo de Deus, que não significa perdoar a pessoa o dia todo, pessoalmente, mas sim perdoá-la cada vez que nos lembramos do que ela nos causou. Porque muitas vezes nós, por amarmos tanto a Jesus, mesmo contra a nossa própria vontade carnal, perdoamos quem nos magoou. Mas é interessante nos lembrarmos que na maioria das vezes que perdoamos alguém que nos feriu e que normalmente não faz parte do nosso núcleo familiar, dos nossos relacionamentos, nós não queremos mais conviver com aquela pessoa e temos esse direito. Não precisamos nos relacionarmos com pessoas que nos magoaram, porque Deus nos dá a chance de nos separarmos para, desse modo, evitarmos o pecado. Então, perdoamos, mas como diz o ditado popular, não esquecemos. E isso vai gerando mágoa, tristeza. Então, Jesus diz, perdoe 70 vezes 7, porque Ele sabe que quando perdoamos sem querermos perdoar, sem liberarmos verdadeiramente o perdão, fatalmente nos lembraremos e temos nos 70 vezes 7 mais uma chance para perdoarmos a pessoa e perdoarmos a nós mesmos. Porque você pode perdoar uma vez e nunca mais ver a pessoa, mas no mesmo dia pode se lembrar mais de 1000 vezes que ela te magoou. Por isso Jesus não limita. Ele diz mais que 70 vezes 7. Porque Ele nos ensina. Ele nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. 70 vezes 7 é a ordem. Pouquinho mais do que isso. E muito menos do que o próprio Pai nos perdoa diariamente. Aprenda com Ele, que Ele fale mais contigo. Bom dia e boa semana.